Hoje você vai descobrir junto comigo se este controlador de carga solar que está na minha mão realmente é MPPT. Recebi alguns comentários aqui no nosso canal de pessoas me perguntando se eu conhecia essa marca de controlador de carga, se realmente era um MPPT, por que eu não comprava um para poder fazer testes aqui no canal e demonstrar aqui para nossa audiência, demonstrar aí para a comunidade off-grideira em geral, se realmente é MPPT, porque o preço dele é muito baixo mesmo, tá? Para você ter uma noção, com imposto e tudo, ele chegou aqui para mim custando mais ou menos uns R$280 aproximadamente. Comprei no AliExpress e mesmo com as taxas abusivas aí do nosso querido governo, ainda assim custou menos de R$300. Essa versão que está aqui é a versão de 20 amperes, funciona em 24 volts, funciona em 12 volts também, mas tem versão de até 60 amperes lá no site do AliExpress, que vai chegar aqui custando aí talvez em torno de uns 780 mais ou menos, aí por aí, tá bom? Só de imposto esse aqui foi 84 e pouco, 87 e pouco, por aí mais ou menos. Eu tô falando mais ou menos porque tudo isso vai variar e depender do dólar no dia, tá bom? Vai ficar link aqui para você na descrição, mas calma, antes de você sair correndo para comprar, assista esse vídeo inteiro, vou fazer um review completo, vou abrir, a gente vai descobrir se realmente é um MPPT, você vai aprender mais sobre ele, vai conhecer todas as suas características e juntamente comigo você vai descobrir se realmente faz sentido ou não para você. E aí sim, depois você vai no link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado e compre um caso você quiser e achar que faz sentido para você, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir a caixa dele aqui, muito pequeno, olha, pegando assim pelo peso, eu acho que não pesa nem 600 gramas isso daqui, viu? Com caixa e tudo, tá? Mas vamos descobrir aqui. Deixa eu ver o que tá. Para sistema solar off-grid, tá dizendo aqui que tem um display humanizado, MPPT de 3 estágios de carga, saída load com modos de operação, mostra a corrente de carga e descarga no display e várias outras características aí dele. Mas na caixa basicamente seria só isso. Tem um esquema aqui atrás também de ligação, apesar desse esquema não ter disjuntor, não tem nada, mas tem que colocar disjuntor, tem que colocar fusível, beleza? Olha, a caixa é verde e branca e o controlador de carga é laranja e preto. Olha, a cor é bonita, apesar de ser bem chamativo, mas olha, bem pequenininho. Tirando caixa, deve pesar talvez o quê? Uns 400 gramas, eu acho, no máximo. Olha isso, quase que cabe na palma da mão. Cara, é o seguinte, depois eu vou falar características e vou mostrar mais coisas que vem dentro da caixa. A primeira coisa que eu vou fazer junto com você vai ser abrir esse cara aqui. E eu não vou nem cortar o vídeo não, tá? Não vou acelerar nem nada. Vamos abrir já de cara. Meu, tô bem, sinceramente, curioso de saber se realmente é MPPT. Pode ser que ele tenha o algoritmo de rastreamento de máximo ponto de potência, mas não tenha indutor. E pode ser que tenha. De repente, será que vai surpreender a gente? Pausa o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha. Será que é MPPT mesmo? A gente vai encontrar um indutor aqui dentro? Ou é mais um daqueles que se diz MPPT e que na verdade não é MPPT? Comenta aqui. Acho que você já comentou ou vai comentando enquanto eu tiro o último parafuso para a gente descobrir qual é que é desse controlador de carga. Vamos lá descobrir. E não é que tem um indutor aqui dentro do brinquedo, do bichinho? Tem logo dois, ó. Tem um indutorzinho menor aqui do lado de cá. Ele é um indutor aí que é responsável pela saída USB, talvez aí pelo conversorzinho
para 5 volts da USB. Legal, bacana. Geralmente não tem. A grande maioria não tem esse indutorzinho aqui, tá? Temos um indutor aqui, é pequeno, mas claro, de 20 amperes, né? Tem um microcontrolador aqui interessante. Já tô vendo que ele tem aqui um local para colocar uma segunda plaquinha, talvez seja para algum Bluetooth ou Wi-Fi, talvez deva ter alguma versão aí que tenha isso, pelo menos o que eu vi no AliExpress não tem. Capacitores aqui, capacitor da parte de placa fotovoltaica, capacitor da parte de saída para o banco de baterias. Temos aqui um fusível, os MOSFETs ficam na parte de baixo dele. Pô, legal, bacana. Vou fazer o seguinte, já vou abrir aqui, tirar tudo aqui para a gente ver como que é a parte de baixo dele. O dissipador de alumínio dele até que é grosso, dissipador até que grosso, tá bacana. Tem umas aletas até que interessantes, digamos assim, né? Por ser um controlador de carga pequeno e de 20 amperes, tá ok a dissipação dele. Eu gostei do tipo de borne aqui também, geralmente para os controladores de carga de menor capacidade não é esse tipo de borne, né? Mas curti, bacana. Vamos remover aqui os parafusos que tem. Não vou cortar nada disso aqui não, tá, gente? Talvez fique até um pouquinho mais longo o vídeo, mas eu vou trazer um outro vídeo. Olha, eu sinceramente eu ia fazer tudo num vídeo só, mas eu resolvi aqui agora, assim, eu vou trazer um segundo vídeo mostrando a configuração dele. E o legal, hein? Dá para usar com bateria de lítio também. A gente, inclusive, vai ligar ele aqui com uma bateria de lítio, tá? Vamos ligar uma bateria de lítio nele aqui pra gente ver como que é o seu comportamento. Mas dá para carregar bateria de lítio com ele também. Não sei como que é. Vou fazer alguns testes aqui e depois trazer configurações aí para vocês, tá? É bem ruinzinho para arrancar esses parafusos aqui, viu? Caramba. Claro que você não vai precisar ficar desmontando aí, né? Eu tô desmontando para você justamente não ter esse trabalho, para você conhecer como que é por dentro, né? Vamos ver aqui se eu consigo remover aqui. Eita, está colado o negócio aqui? Vixe, rapaz, tá colado essa coisa aqui, viu? Aí, dá uma forçadinha com a chave aqui, a gente consegue tirar. Será que tem algum outro parafuso aqui? Eu não estou vendo. Não, tem não. Aí, bacana, olha só. Temos aqui poucos MOSFETs na parte de baixo. Um MOSFET, provavelmente aqui, 2 MOSFETs aqui para a parte de MPPT, né? Um MOSFET para a parte de saída aqui de carga da bateria. Esse outro MOSFET provavelmente deve ser para a saída load aqui do controlador de carga. E aqui nós temos a placa do display, né? Display aí meio que padrãozão para a grande maioria aí dos controladores de carga. Agora vamos montar novamente aqui o bichinho para a gente poder ver se ele vai ligar. Se ele liga, eu deveria ter ligado primeiro, né? Antes de desmontar. Vai que de repente, né? Mas eu acredito que ele vai funcionar, viu? Sinceramente. Me surpreendeu, gente. Olha, diz aí pra gente aqui nos comentários se você, assim como eu, também ficou surpreso com esse controladorzinho de carga aqui. Que eu não esperava encontrar indutor aqui dentro, não. Sinceramente, não esperava encontrar nenhum indutor aqui dentro desse controlador de carga. Mas tem o indutor, ele é um MPPT real. Então, quem perguntou pra gente aqui se era realmente MPPT, sim, já vimos aqui que é MPPT. E acredito eu que pelo preço que ele custa, acho que faz sentido, hein? Talvez comprar vale a pena, mesmo com taxa e tudo. Trazer um controlador de carga desse aí para quem está começando ainda, sobretudo no fotovoltaico, acredito eu que faça total sentido aí começar já com o MPPT de baixo custo, mas que vai ser muito melhor aí do que um PWM, tá? Agora vamos analisar daqui a pouco aqui questão de tensão também, né? Porque às vezes ele é bem limitado na tensão de placa e dependendo da placa fotovoltaica que você tiver, talvez você não consiga utilizar. Pelo menos essa versão de 20 amperes. Acredito que a versão de 30, 40 e 60 deve ser um pouco mais robusto também, né? E trabalha com tensões maiores. Mas olha só na etiqueta dele aqui, ó. Tensão de trabalho 12-24 de forma automática, corrente 20 amperes, max PV voltage, ou seja, a tensão máxima de placa 50 volts é o que eu imaginava. Pelo porte dele, é um controlador de carga que suporta aí no máximo 50 volts VOC
Então, dependendo da potência de placa fotovoltaica, você não vai poder colocar aqui, então vai ser aí potências talvez aí de, olha, arriscando, estourando no máximo 470 watt pico, tá? Mas olha bem aí no datasheet da sua placa para você não fazer cagada, hein, meu? Comprar um controlador de carga desse e de repente suas placas não funcionar aqui, mesmo ligando em paralelo, tá? E deixa eu ver, máxima potência PV, 260 watts para 12 volts e 520 watts para 24 volts, made in China. Legal, olha, bacana, parece ser bem interessante, tá? Temos aqui o botão de ESC, seta para cima, seta para baixo e set para a gente fazer as configurações, tá? Deixa eu parafusar aqui, só apenas 2 parafusos desse, para facilitar aqui para a gente mexer com ele não abrir aqui, correr o risco de abrir e de repente danificar alguma coisa, né? Depois eu finalizo o restante aqui dele. Maravilha. E aqui é onde a gente faz as conexões. Olha, gostei. Ó, deixa com um aspecto bem interessante, bem legal, tá? Aqui nós temos entrada de placa fotovoltaica, então positivo de placa fotovoltaica aqui, negativo de placa aqui, positivo da bateria aqui, negativo da bateria aqui, positivo da saída load, negativo da saída load. Bacana, muito show. E olha só as aletas aqui do dissipador de alumínio dele. Bem bacana, bem legal, tá? Para a potência dele, né? Capacidade tá ok. E 2 portas USB aqui, para a gente poder carregar celulares, algum dispositivo que a gente precise. Olha, show de bola. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma bateria da Must para a gente poder ligar. Antes de eu pegar a bateria, deixa eu falar para você o que vem dentro da caixa. Ó. Parafuso com bucha para você poder fixar aí na parede. Vem um manual, tá? Um manual até que interessante e inclusive em português, galera. Olha, é muito difícil a gente comprar um controlador de carga, alguma coisa importado direto no AliExpress e vir em português. E aqui, olha, manual em português, com detalhes da curva de máxima potência, questão de curva IV. Pô, bacana, ó. Muito show. As capacidades que tem, né? 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes e 60 amperes. Fica muito atento se você for comprar aí no link que eu vou deixar aqui para você não correr o risco de comprar errado, tá bom? Então presta muita atenção. Mostrando como que é o display, esquemas de ligação. Aqui ele fala que tem que ter um interruptor, né? Ou seja, disjuntor, tá? Muito importante, tá bom? Toda a parte de configuração, olha só, bateria FLD, que é a Full Dead, gel, SLD, selada, e também dá para trabalhar com baterias de lítio aqui com ele. Pô, interessante, viu? Curti pra caramba, olha só o tipo de bateria aqui. Tem o modo Use, que a gente pode fazer nossas configurações. Full Dead, gel, selada e LI, lítio. Bacana, muito show. Olha, curti, gente. Sinceramente, não é todo controlador de carga, todo equipamento que a gente compra direto no AliExpress que vem em português. E ele vem aqui também com um gabarito para a gente poder fazer furação aí na parede e fazer a instalação dele. Facilitar aí a furação, você não correr risco de fazer furação errada. Eu acho legal demais os equipamentos que vêm com isso. Muito raro, mas isso aqui veio. Legal. Curti pra caramba. Muito show de bola, né, Lucas? Ó, então é isso aí. Nossa bateria da Must já está aqui em cima. Uma bateria de 24 volts, cheia de poeira. Rapaz, pensa num lugar que pega poeira. É aqui nesse local que a gente mora, viu? Mas tá bom, tá valendo. Agora a gente vai pegar aqui uma garrinha jacaré, que eu vou ligar ele nessa bateria da Must aqui. Na parte de bateria, vou usar com garra jacaré mesmo, tá? Porque é apenas um teste aqui para você no laboratório, tá? Se você for fazer, se não, né? Você vai fazer a instalação real aí no teu sistema, você precisa colocar os condutores corretos e os conectores corretos para não ter problema aí de mau contato, não ter problema de perdas em geral aí no teu sistema, tá bom? Então é muito, muito, muito importante você se atentar a essa questão aqui, tá bom? Quando a gente faz em laboratório é apenas um teste, fazer uma demonstração. Para você, tá tudo ok, sem nenhum problema. Mas no dia a dia, na prática, para você que instala aí para terceiros, vai fazer para o teu
cliente, jamais você deve fazer gambiarras e instalar de qualquer jeito, porque aí o prejuízo pode ser certeiro, tá? Tô colocando a parte de placa fotovoltaica aqui também, porque a gente vai ligar aqui na nossa fonte de bancada para fazer aí uma simulação. Deixa eu ver, acho que eu vou ligar nessa fonte aqui mesmo. Eu vou ligar nessa daqui mesmo. Hoje eu não vou usar a da Rigol, não. Vou deixar essa aqui configurada para 8 amperes, 32 volts, e vai ser aqui que a gente vai ligar. Acho que vai ficar de boa. Deixa aqui por enquanto. Vamos colocar na bateria aqui. Positivo. Talvez vai sair uma faísquinha. Opa, olha só, eu ligando errado aqui, hein? Olha aí. Já ia ligar ao contrário, invertido. Já ia queimar o negócio. Interessante. Tá vendo? Mesmo que a gente já tenha anos e anos de experiência, às vezes acontece uma mancada como essa. Preste muita atenção, porque se você inverter, ainda mais controladores de carga baratinho como esse aqui, balbal, cara, já era um abraço. Vai queimar o controlador de carga. Pode queimar o fusível interno, mas pode danificar ele também. Aí é prejuízo, tá bom? Então, fica muito atento nisso, beleza? Positivo aqui, certinho, deixa eu conferir. É isso aí, positivo, positivo, negativo, ok. Maravilha. Aí, ó, essa faísca que vocês viram acontecendo aí, ó, acontece quando você liga qualquer tipo de dispositivo como esse aqui numa bateria. E por que que isso acontece? O Lucas até levou um susto aqui. Porque vai carregar o capacitor aqui dentro. Por esse motivo que não é recomendado ligar dessa maneira. E sim você colocar disjuntor para você poder ter uma proteção contra curto, contra sobrecarga, e não gerar esse tipo de arco para não danificar conectores, não danificar nada aí no teu sistema, tá bom? Então já fica de alerta aí para você. Agora a gente vai conectar aqui na nossa fonte para a gente já fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver como que é o processo de configuração para a gente já configurar para baterias de lítio. Mas olha só, vê se consegue mostrar o display dele aqui, Lucas. Ó. Tá mostrando bem aí o display? Calma, isso, grossinho. Aí, ó, maravilha. Eu vou ver se eu consigo configurar ele aí, galera. Eu sei que o vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas eu vou ver se eu configuro ele para bateria de lítio. Essa bateria não tá 100% carregada. Deixa eu ver como que é o processo de configuração aqui. Os controladores geralmente são meio chatinhos. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui o 7. Deixa eu ver se ele... Aí, só segura 7 por um tempo, aí ele vai ficar piscando o tipo de bateria. Deixa eu ver qual que tá aí. Ó, LI. Tá vendo? Aí aqui a tensão tá 12.6, 10 e 9.6. Só que aí ele multiplica isso aqui depois por... Deixa eu ver se é isso mesmo, se ele vai multiplicar isso. Aí ele multiplica depois pra gente e já coloca a carga certinha, tem as tensões de carga certinho, de acordo com o que está ajustado aqui no automático dele. Maravilha. Perfeito. Isso aí, ó. Tensão de carga, tensão de corte. Isso aí, fechou. Depois eu vou trazer um vídeo detalhado de configuração para vocês aí. E agora a gente vai ligar aqui a nossa fonte de bancada. Fica em cima dele? Pode deixar em cima dele mesmo, tá ótimo. Não, acabei de ligar a fonte de bancada, simulando aí placa fotovoltaica. A gente está simulando aqui, deixa eu ver, de placa tá dando 440 watts só, velho, que estranho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Era para estar com mais potência aqui. Eu acho que talvez a bateria já tá totalmente, tá carregada, tá 100% ali, ó. Essa bateria tá totalmente carregada,
Ó, quer ver, ó? 100%. Aí praticamente não tem nada, só tá mantendo só aqui. Ó, 31 volts de PV, não tá mandando nada de corrente. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa na tensão aqui. Bom, eu fiz uma configuração aqui nele aqui, ó, tá? E eu consegui fazer com que ele mandasse aqui corrente pra gente, olha só. Tá mandando 9.1 amperes aqui para a bateria, né? E a gente está com 8.5 no lado de placa. Aí talvez você deve pensar assim, pô, então não é MPPT, cara, porque não está aumentando quase nada a tensão de saída. E sim, é MPPT, porque olha só, a tensão de placa 30.3 volts e a tensão da bateria está 27 volts. Então praticamente está quase que na mesma tensão. Para a gente poder ver uma corrente mais baixa na entrada de placa e uma corrente maior na saída para a bateria, a tensão de placa tem que estar aqui com uns 40, 45 volts, mais ou menos, né? Como eu estou com a tensão muito próximo, então é isso mesmo que a gente vai ver. Mas olha só, já está na metade da capacidade dele e está fornecendo aqui corrente para gente. E o que eu fiz aqui para poder ele começar a fornecer energia? A gente vem na configuração aqui, ó, pressiona 7. Tá mostrando bem aí, Lucas? Tá. A gente segura aqui na configuração, ó. Aí lembra que aqui estava 13 volts e alguma coisa, 12.8, eu subi para 14.2. E aí ele multiplica automaticamente, né, ó, quando chegar no modo bateria 24 volts ali, ó, ele multiplica para 28.4. Aí eu estou forçando aqui a carga na bateria, né, para a bateria chegar com uma carga um pouco maior, né, só para que a gente veja o funcionamento, ó, 27 volts agora em cima do banco de baterias. E é isso, ó, funcionando belezinha, tá? É um controlador de carga bacana, com toda certeza, acredito aí que vai fazer sentido para você, talvez adquirir um controlador de carga como esse, para utilizar aí no teu sistema fotovoltaico, principalmente você que está começando, não tem muita grana para gastar, esse controlador de carga, acredito eu que vai atender bem aí as suas demandas. Eu vou trazer um teste bem mais pesado nesse controlador de carga aqui, vou trazer detalhes de configuração também, para chumbo ácido no geral, mas isso vai ser para um próximo vídeo, porque esse já está ficando longo demais, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!